Fala galera botafoguense, tudo bem com vocês? Espero que sim, meu nome é Thiago, sou aqui da Opinião Alvinegra. Eu vim hoje bater um papo com vocês depois da nossa grande vitória por 6-2. A gente deu um chocolate aí na equipe da Cabo Friense e a torcida tá eufórica, a gente tá animado. Vamos analisar os pontos positivos, os pontos negativos desse jogo. Teve pontos negativos. É bom a gente também observar todos os lados e a gente vai comentar um pouquinho sobre esse chocolate que o Botafogo... Quanto tempo a gente não viu uma goleada do Botafogo? Quanto tempo a gente não viu um jogo do Botafogo, para falar a verdade, né? A gente já estava com saudade, por mais que o momento não fosse o mais apropriado para voltar, mas já que voltou, vamos analisar o jogo. Estava com uma saudade enorme de falar sobre o Botafogo, sobre o jogo do Botafogo, e que bom que a gente voltou com uma boa vitória. Falando sobre o jogo, o Botafogo teve grandes atuações individuais, a gente teve alguns jogadores que jogaram muito bem individualmente, e a gente começou a partida jogando num 3-5-2, um pouco parecido com como a gente jogou contra o Flamengo, em que a gente fez um primeiro tempo muito bom, depois a parte física, Botafogo caiu bastante e aí a gente acabou perdendo o jogo. Então a gente começou nesse 3-5-2, às vezes variando para um 4-4-2, o Marcelo vezes zagueiro, vezes lateral direito, com o Luiz Fernando jogando como ala. O time jogou um primeiro tempo bem postado, bem sólido, fez uma boa primeira etapa. Na segunda etapa a gente tomou um susto, o time da Cabo Friense chegou a ensaiar uma pressão no Botafogo, mas a qualidade técnica falou mais alta e a gente conseguiu uma boa vitória por 6-2. No segundo tempo, a gente teve uma alteração tática em certo momento, quando a Cabo Friense estava indo para cima. O Paulo Autuori fez algumas alterações e o time foi para o 4-4-2, puxando o Cícero para volante. E aí o Botafogo acabou deslanchando também com a entrada de Caio Alexandre. Individualmente, nós tivemos atuações muito boas. A gente teve atuações ótimas, como por exemplo do Caio Alexandre, que entrou no segundo tempo distribuindo muito bem o jogo. A gente teve uma atuação muito boa, muito segura do Cícero também. Talvez o Cícero deva investir mais jogando de zagueiro. Enquanto não chega esse zagueiro pela esquerda, ele é uma boa opção, pode ser que dê certo. O Pedro Raul também jogou muito bem, uma atuação individual muito boa, matador, finalizador. É um jogador que está somando com a equipe, é um jogador que, se manter a forma física e não se machucar tanto, vai ajudar muito o Botafogo. O Luiz Henrique, que talvez seja o melhor em campo, individualmente jogou muito bem, fez um golaço e fisicamente estava muito acima de todos os jogadores. Fisicamente o Luiz Henrique estava muito bem, conseguindo dar arrancadas muito rápidas, mostrando um vigor físico muito bom. E vamos torcer para ele continuar um bom tempo no Botafogo ainda, porque o mercado europeu já está de olho nesse jogador e talvez o destino dele seja a Itália. Mas a equipe não teve só atuações boas, a gente teve algumas atuações medianas, como por exemplo o lado esquerdo da equipe. O lado esquerdo da equipe, a gente sabe que o Luiz Henrique não é tão bom marcando, e a lateral esquerda hoje é um horror, hoje é um pavor para o Botafogo. A maioria das jogadas perigosas da Cabo Friense saíram pelo lado esquerdo da zaga do Botafogo. Talvez seja hoje a posição que a gente tenha mais carência e que a gente precisa ao mercado urgente trazer um lateral esquerdo, porque a gente tem problemas demais na marcação daquele lado, naquele setor. O Botafogo sofre muito e a gente também não pode se iludir, achando, olha só, a gente ganhou de 6-2, o time tá voando. Até porque a equipe da Cabo Friense estava muito desfalcada, tiveram 9 dispensas na equipe principal da Cabo Friense. O time visivelmente tinha alguns jogadores fora de forma na equipe, então pareceu mais um jogo de treino do que propriamente um jogo profissional. As duas equipes ainda sem ritmo nenhum de jogo, mas o que importa é que o Botafogo fez o seu papel, ganhou e ganhou bem. Quantos jogos a gente era favorito, a gente tinha obrigação de ganhar, a gente não conseguiu ganhar. Então a gente ganhou e ganhou bem. Falando mais um pouco sobre algumas coisas que eu senti um pouco de dificuldade da equipe, eu não gostei muito dessa posição do Honda. O Honda ficou muito preso à marcação e ele não consegue desenvolver o seu melhor futebol. O problema é que para ele jogar mais próximo do ataque, o Nazário tem que recuar um pouco mais. O Paulo Autuori, que foi muito bem, a gente vê o dedo do treinador, tendo variações táticas durante o jogo, tentando buscar melhores posicionamentos dos jogadores, mas eu senti o Honda muito preso, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Honda teve um pouco mais de liberdade, mas o Botafogo, talvez, para o Honda ir mais ao ataque, o Botafogo vai ter que jogar como jogou o final do jogo, pressionando o adversário no campo dele, para o Honda aparecer mais no jogo, assim como o Nazário. Eu acho que precisa tentar melhorar, acho que precisa tentar dar um pouco mais de liberdade para o Honda, mas no geral a equipe foi muito bem. O Botafogo foi bem, alguns problemas ainda defensivos, alguns ajustes, porque na verdade a gente não pode se iludir. As duas vezes nesse ano que a gente enfrentou
uma equipe titular, uma equipe de primeira divisão, as duas a gente tomou goleada, contra o Flamengo e contra o Fluminense. Mas a gente já vê um caminho, a gente já vê um horizonte. Isso vai passar muito pela mão do técnico Paulo Autuori para tentar encontrar os melhores jogadores e quem sabe com algumas contratações robustas como lateral esquerda, um zagueiro, talvez um volante e o Calu, que pelas palavras do Montenegro está muito próximo, talvez a gente consiga fazer um time bem competitivo para brigar, quem sabe, por uma Libertadores. A gente precisa pensar grande, mas para isso precisa fazer contratações, ajustar o time. Não é fácil, não é simples. Com esse elenco a gente não chega na Libertadores, não podemos nos iludir, mas com algumas contratações é possível porque nós temos bons nomes individuais e se a gente conseguir fazer um bom coletivo, a gente pode conseguir chegar mais longe do que a gente pensava no início do ano. Essa foi minha análise, vamos comemorar essa vitória de 6-2, mas com os pés no chão, porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente, principalmente o Campeonato Brasileiro, que deve avançar até o próximo ano. Valeu, galera, um abraço pra vocês, se inscreva no canal, nos siga nas redes sociais e dá uma moral aqui pros botafoguenses. Valeu, um abraço e fui!